Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre a advocacia e o advogado e advogada. Antes de iniciarmos o episódio, peço para que, se você gostar do conteúdo deste podcast, considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast. Isso me ajudará a divulgar o programa e continuar produzindo conteúdo. Recado dado, agora vamos ao conteúdo do episódio. Na Grécia Antiga, a forma do processo era muito distante da como temos na atualidade. Sobretudo, preconizava a oratória e a postulação própria. Entretanto, existiam cidadãos com vocação para a argumentação, os quais eram contratados para elaborarem as sustentações feitas pelas partes. Essas pessoas eram conhecidas como logógrafos. A figura do advogado, como é na atualidade, na verdade, começa a surgir apenas na Roma antiga, com os oratores e advocati. Diferentemente do modelo grego, o qual serviu de base em muitos pontos para o romano, nessa etapa já era possível que esse terceiro representasse aquela parte nos tribunais. Sem divagar no giro histórico inicial deste episódio, a advocacia teve altos e baixos até adquirir a sua forma odierna. No Brasil, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil foi criada apenas no ano de 1930, a partir do artigo 17 do Decreto 19.408, assinado por Getúlio Vargas durante o governo provisório. Quiçá o principal registro que se deve fazer sobre a história da advocacia é que, embora existam infelizes situações de violações de prerrogativas, o advogado, público e privado, conquistou posição de igual importância aos demais profissionais do direito. O advogado é profissão jurídica que pode ser exercida por pessoa bacharel ou bacharela em direito, aprovada no exame de ordem, com idoneidade moral, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil após prestar compromisso perante o Conselho. Excetuando casos como o ius postulandi, o advogado possui capacidade de postulação, isso é, aptidão para realizar os atos do processo, não devendo ser confundido com a capacidade processual, aptidão para ser parte. Essa capacidade de postulação em nosso sistema é exclusiva do advogado. Mais ainda, o processo no qual a parte não foi assistida por um advogado é nulo, observando-se, evidentemente, situações de revelia. Para que essa representação ocorra, é necessário que o advogado seja constituído, investido de poderes para a atuação, o que ocorre pela outorga de mandato público ou privado assinado pela parte, conhecido popularmente como procuração. A procuração não possui uma forma específica, basta que identifique 1. Os dados completos do outorgante, parte. 2. Os dados do outorgado, advogado. Seu nome completo, sua inscrição na ordem, seu endereço completo e, caso faça parte de alguma sociedade, o nome da sociedade de advogados, seu número de registro e endereço completo. 3. Os seus poderes, inclusive em cláusula especial para receber citação,
confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. 4. Data e assinatura, a qual pode ser digital. Também a postulação, representação, não pode ocorrer sem a apresentação deste documento. Entretanto, em questões de urgência, conforme artigo 104 do CPC, é dispensada a sua apresentação imediata a fim de que atue para não prejudicar o particular. Nesses casos, a procuração deverá ser apresentada no prazo de 15 dias, prorrogável por igual tempo por despacho do juiz. Sobre a representação, importantíssimo, excetuados casos envolvendo defensoria pública ou em que há a designação de um advogado de maneira ad hoc, com uma finalidade no processo que necessite da presença de um advogado, o advogado é contratado pela pessoa por gozar de sua confiança. Ninguém abre uma lista de nomes de advogados e escolhe aleatoriamente alguém para lhe representar. Não, o advogado é escolhido pelo particular, quem confiará o cuidado da sua situação a esse profissional. Essa confiabilidade é um elemento intrínseco da relação entre cliente e advogado. Todavia, e é algo comum na prática, as pessoas trocam de advogados, seja por questões contratuais ou por questões de foro íntimo. Essa desfiliação pode ser requerida livremente, tanto pela parte quanto pelo advogado. Falo da revogação e renúncia do mandato. No caso de ser requerida pela parte, revogação do mandato, deverá constituir outro advogado em até 15 dias. Caso não o faça, conforme artigos 76 e 111 do CPC, o processo será suspenso por prazo determinado pelo magistrado para sanar a ausência de representação adequada. Não cumprido, pode ser extinto, caso seja autor, considerado revel, sendo réu, revel ou excluído do processo, sendo terceiro. No caso de ser requerida pelo advogado, renúncia, deverá comunicar o cliente sobre a renúncia do mandato e, em alguns casos, o auxiliar enquanto ele procura outro para lhe substituir. É comum que essa substituição ocorra por um ato que se chama subestabelecimento, isso é, a transferência do patrocínio sem a necessidade imediata de novo instrumento de mandato. O subestabelecimento pode ser com ou sem reserva de poderes. Será sem reserva de poderes quando o advogado deseja transferir todos os seus poderes para o novo que lhe substituirá no processo, enquanto com reserva de poderes para a inclusão do profissional no processo, sem a necessidade de edição do mandato, normalmente para a realização de atos isolados. Muito importante. O cliente contratou o advogado porque possui plena confiança na sua atividade, de modo que o advogado que subestabelece outro deverá ter a certeza do particular sobre o nome indicado, não podendo indicar aleatoriamente outra pessoa para lhe substituir. Também deverá ter ciência inequívoca de que aquele que o substituirá concorda em assumir o patrocínio dos interesses do cliente, assim como da realização do subestabelecimento, por ligação, e-mail, WhatsApp, etc. Existe uma outra hipótese de, entre aspas, substituição do advogado no processo, que é na infeliz hipótese de falecimento ou incapacidade do profissional, impedindo a continuidade do seu trabalho.
O procedimento é similar ao caso envolvendo revogação do mandato, isso é, suspende-se o processo por 15 dias e deverá a parte constituir outro advogado, e caso não o faça, aplicam-se as mesmas sanções. Agora, sobre os deveres e direitos dos advogados. Embora a lista seja extensa, farei a indicação dos principais pontos do assunto. Sobre os deveres, começando por aqueles previstos no artigo 106 do CPC, deve o advogado apresentar o competente mandato judicial para a representação da parte e, quando postular em causa própria, não é necessário a apresentação de procuração. Todavia, deve declarar na inicial ou contestação o seu endereço, seu número de inscrição na OAB e o nome da sociedade de advogados da qual integra, se for o caso, com o respectivo número na OAB e endereço completo, devendo também zelar pela atualização desses dados caso ocorra qualquer mudança. Adentrando no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e no Código de Ética e Disciplina da OAB, deve o advogado 1. Preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. 2. Atuar com destemor e independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. 3. Zelar por sua reputação pessoal e profissional. 4. Empenhar-se permanentemente em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. 6. Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. 7. Aconselhar o cliente a não ingressar em eventual aventura jurídica. 8. Abster-se de utilizar de sua influência indevida em seu benefício ou do cliente, patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue, vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidosos, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana, entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste, pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos, difusos no âmbito da comunidade. Também podemos listar os deveres de 1. Manter a independência, mesmo que isso desagrade a magistrados ou outras autoridades, incluindo a recusa em realizar atos que possam ferir sua ética profissional. 2. O advogado tem o dever de guardar sigilo sobre todas as informações confiadas por seus clientes, exceto nos casos em que o próprio cliente autorize a divulgação ou quando houver justa causa. 3. Prestar assistência jurídica a quem necessitar, especialmente nos casos de advocacia pro bono, que permite a prestação de serviços gratuitos a instituições sociais sem fins lucrativos e seus assistidos, desde que não disponham de recursos para a contratação. 4. Manter o dever de urbanidade no trato com colegas, magistrados, serventuários da justiça e partes contrárias, além de evitar conflitos desnecessários. O descumprimento dos seus deveres poderá ocasionar em sanções, dependendo da gravidade dos seus atos, podendo ser censura, suspensão, exclusão ou multa, conforme artigos 34 a 43 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, sobre os seus direitos. Começando pelos previstos no artigo 107 do CPC. 1.
examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e registros de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. 2. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. A previsão da maioria dos direitos dos advogados está no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, assegurando-o, em síntese: 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. 2. Inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, incluindo a inviolabilidade de seu escritório, correspondência e ferramentas de trabalho. 3. Comunicação pessoal e reservada com o seu cliente, quando este se achar preso, detido ou recolhido. 4. Ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura de auto respectivo, sob pena de nulidade. 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgada, senão em sala de estado maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. 6. Livre acesso aos tribunais, cartórios, delegacias e demais órgãos públicos, independentemente de horário, mesmo sem procuração, quando necessário à defesa dos direitos de seus clientes, assim como ao processo, quando não sujeito a sigilo, como a possibilidade de obtenção de cópias. 7. Despachar com um juiz diretamente e sem a necessidade de agendamento prévio em casos urgentes ou de interesse público. 8. Sustentar oralmente as razões após o voto do relator. 9. Usar a palavra pela ordem em qualquer juízo, tribunal ou outro órgão público para esclarecer equívoco ou dúvida, replicar acusação ou censura. 10. Reclamar perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. 11. Ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. 12. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. 13. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado. E 14. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Importante: existem outros direitos que são assegurados aos advogados. Aqui, por uma questão de não estender o tempo médio dos episódios, fiz, como aduzi anteriormente, uma síntese da maioria das garantias. Também registra-se o direito da mulher advogada, artigo 7º-A. Se for gestante, 1. A entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. 2. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Se for lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. E, por fim, adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.
Encaminhando-nos para o encerramento do episódio, cabe enfatizar que a proposta deste conteúdo foi apresentar, sintetizado, os principais pontos relacionados ao advogado, advogada e à advocacia, de modo que restou prejudicada a análise pontual de alguns outros temas, como estagiários, honorários, organização estrutural da OAB, etc., os quais, havendo interesse, podemos apresentar em episódio futuro. Este episódio é publicado hoje, 11 de agosto de 2024, Dia do Advogado. Encerro a exposição prestando uma homenagem aos meus diletos colegas com uma passagem do livro Eles, os Juízes Vistos por um Advogado, de Piero Calamandrei. Abre aspas. Quem foi o inventor de que a justiça é um jogo que não se deve levar a sério? Com certeza um causídico sem escrúpulos e sem paixão, que queria com isso justificar todas as negligências, adormentar todos os remorsos, evitar todas as fadigas. Mas você, jovem advogado, não se afeiçoe a esse mote de resignação imbele, debilitante como um narcótico. Queime o papel em que se encontrar escrito e, quando aceitar uma causa que achar boa, ponha-se ardentemente ao trabalho, com a certeza de que quem tem fé na justiça sempre consegue, a despeito mesmo dos astrólogos, mudar o curso das estrelas. Para encontrar a justiça é necessário ser-lhe fiel. Ela, como todas as divindades, só se manifesta a quem nela crê. Fecha aspas. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Defendant, de Honoré Daumier. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.